Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar com nossa correção de matemática, tá? Iniciando o dia e depois com a aula propriamente dita, tá bom? Então, vamos lá? Com correção das atividades referentes ao dia 17/7, tá bom? Então, vamos lá? Na página 227 e 228, a gente tinha as questões 14, 15 e 16. Então, 14. O que há de semelhante entre as formas dessas construções? Então, tinha as três construções, tá? Uma esfera, uma que parecia um cone e uma que parecia um cilindro. E todas essas construções apresentavam formas arredondadas, ou todas essas construções são corpos redondos, ou se assemelham a corpos redondos, vocês poderiam colocar dessa forma, tá bom? 15. Qual dessas figuras lembra um cilindro, qual lembra uma esfera e qual lembra um cone, respectivamente? Então, um depois do outro. Então, a Torre de Pisa lembra o cilindro, a Spaceship Earth lembra uma esfera e a Catedral de Maringá lembra um cone. 16. Você acha que é possível planificar um cilindro, uma esfera e um cone? Por quê? Apenas o cone e o cilindro têm planificações, porque essas figuras apresentam pelo menos uma base, tá? Essa é a resposta correta. 7. Que sólido geométrico lembra cada uma das construções destacadas? Então, tem o Aquário de Gênova, na Itália, que parece uma esfera. Tem o portão da cidade medieval de Ávila, na Espanha, que parece dois cilindros. Temos essa construção na Alemanha, tá? Que parecem cones. E temos o prédio Transamérica Pirâmide em São Francisco, nos Estados Unidos. O próprio nome já diz que é uma pirâmide. Por quê? Porque tem arestas, não é redondo, tá? Então, esse era o único que não era um corpo redondo, é uma pirâmide de base quadrada, aliás. Questão 8. Marque com o X as afirmações verdadeiras. Então, a esfera não tem vértice, verdade. O cilindro tem duas bases, a esfera não tem base. E o cone, o cilindro e a esfera não são poliedros. Essas eram as únicas que eram verdadeiras. No livro de exercícios complementares, na página 120. 10. Observe a imagem a seguir, que mostra duas mulheres no Vietnã e responda as questões. Os chapéus que essas mulheres estão usando lembram qual figura geométrica espacial? Então, os chapéus lembram cones. Cite duas características dessa figura. Então, essa figura apresenta uma base circular e um vértice. Na página 121, a gente tem a questão 11, onde está escrito assim: Carlos ganhou alguns potes, como os da imagem para guardar mantimentos. Ele gostou muito dos potes e deseja comprar mais potes iguais a esses. Para encontrá-los, ele vai fazer uma pesquisa na internet. Marque com um X a alternativa com o texto que ele deve digitar no site de busca para encontrar potes semelhantes ao que ele ganhou. Então, potes para mantimentos em formato cilíndrico, tá? As outras opções eram esférico, que está errado, cônico, que está errado também, cúbico, que está errado também. Então, a única alternativa é a última, cilíndrico, tá? Porque lembram cilindros. Explique por que Carlos deve digitar esse texto. Carlos deve digitar esse texto porque os potes que ele ganhou lembram cilindros. Questão 12, na página 122. Doralice quer montar um cone de papelão. Para isso, ela precisa recortar um molde que lembra a planificação do cone e está em dúvida sobre qual dos formatos a seguir ela deve recortar. Então, ela deve recortar o formato 4, tá? Em algarismos romanos, que está na alternativa D. Assistam agora a aula de matemática, tá? Que a gente vai trabalhar sobre volume. Beijos e até daqui a pouquinho.